A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Que o Espírito Santo encontre você exatamente onde está agora e transforme este instante em um ambiente de direção, sensibilidade e profunda visitação de Deus. Que este momento seja santo, um encontro real com a voz que nos guia, que nos sustenta e que nunca falha. Se essa atmosfera já começou a tocar o seu coração, deixa o seu like agora. Isso é mais do que um gesto, é um ato de fé. É como dizer: Senhor, eu abro o meu espírito para o que o Senhor quer me falar. Há momentos na nossa caminhada em que sentimos um peso na alma, uma dúvida que nos atravessa, uma necessidade urgente de ouvir Deus com clareza. Às vezes é um caminho que precisamos decidir, um relacionamento que nos inquieta, uma porta que parece meio aberta e meio fechada. E dentro de nós fica aquela pergunta silenciosa: Senhor, por onde eu vou agora? Todos nós já passamos por dias em que a alma parece confusa, como quem caminha num terreno enevoado. Você tenta discernir, tenta entender, tenta ser forte, mas existe um limite humano. E é exatamente nesse limite que Deus escolhe falar, porque Ele não guia apenas quem sabe o que fazer. Ele guia quem se rende, Ele guia quem se esvazia, Ele guia quem reconhece que sozinho não sabe dar nem o próximo passo. E talvez você esteja aqui hoje exatamente por isso. Não porque você quer apenas uma palavra bonita, mas porque seu espírito está clamando por direção. E Deus ama responder esse clamor. Antes mesmo de abrirmos a palavra, eu quero que você permita ao Senhor tocar essa área da sua vida que hoje parece um labirinto. Essa dúvida, essa ansiedade, esse medo de errar, essa vontade sincera de fazer a coisa certa, de honrar a Deus, de viver o propósito, de não desperdiçar a jornada. Que o Espírito Santo agora tire o peso da pressa, a ansiedade do amanhã, a cobrança de acertar sempre. E coloque em você algo mais precioso, uma confiança tranquila, a convicção de quem sabe que não caminha sozinho. A certeza de que existe uma mão sobre sua cabeça, um olhar sobre seus passos, uma direção sobre sua história. Hoje nós vamos caminhar pela palavra com reverência, com profundidade, com fome e com entrega. Eu quero te convidar a respirar fundo, abrir o coração, preparar a alma, porque Deus vai falar com você. E quando Deus fala, algo se realinha dentro de nós. Quando Deus fala, a poeira da confusão assenta. Quando Deus fala, o que era incerto ganha forma. Quando Deus fala, até os caminhos tortuosos começam a endireitar. Hoje não é sobre pressa, é sobre sensibilidade, é sobre escuta, é sobre presença. E se você permitir, esse pode ser um daqueles momentos que marcam a vida, que se tornam divisor de águas, que nos reposicionam na vontade de Deus. Vamos ler juntos a palavra que será o alicerce de tudo que o Espírito Santo deseja ministrar hoje. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 27. A minha voz, as minhas ovelhas ouvem, eu as conheço e elas me seguem. Essa declaração de Jesus carrega uma doçura profunda, mas também um convite à rendição. Porque ele não fala sobre um sistema religioso, nem sobre rituais, nem sobre desempenho espiritual. Ele fala sobre relacionamento, ele fala sobre intimidade, ele fala sobre direção. Quando Jesus diz que suas ovelhas ouvem sua voz, ele não está colocando um peso sobre nós, como se ouvir Deus fosse privilégio de poucos. Ele está afirmando uma verdade espiritual. Quem pertence a ele tem acesso à sua direção. Esse versículo não é apenas uma promessa, é uma revelação sobre identidade. Ele diz: eu as conheço. Não é apenas saber quem você é reconhecer você no meio da multidão. É lembrar da sua história, dos seus medos, das suas orações que ninguém ouviu, dos seus dilemas que você não conseguiu colocar em palavras. E então ele conclui: e elas me seguem. Ou seja, não é apenas ouvir a voz, é ser guiado por ela, ser conduzido por algo maior do que seus pensamentos.
mais sábio do que suas emoções, mais estável do que suas circunstâncias. Com essa palavra diante de nós, vamos permitir que o Espírito Santo abra o nosso entendimento, acalme as inquietações internas e nos coloque no lugar de sensibilidade onde o coração de Deus se torna claro. Meu irmão, minha irmã, quando Jesus diz que suas ovelhas ouvem sua voz, ele está confrontando a insegurança que insiste em nos acompanhar. Porque no fundo, a maioria de nós carrega esse medo secreto. E se eu não conseguir ouvir Deus? E se eu errar o caminho? E se eu tomar uma decisão achando que fui guiado, mas era só o meu coração ansioso, falando alto? A alma humana é barulhenta, as circunstâncias pressionam, o passado tenta ditar o futuro e o medo tenta paralisar. Mas a voz de Deus, a voz de Deus é diferente. Ela não compete com o caos, ela o silencia. Ela não aumenta o volume, ela acalma o espírito. Ela não exige, ela conduz. Ela não pressiona, ela revela. O problema é que nem sempre estamos quietos o suficiente para ouvir. Não porque Deus não fala, mas porque corremos demais, pensamos demais, questionamos demais. E, sem perceber, vamos ficando surdos da alma. O Senhor quer hoje devolver ao seu coração essa sensibilidade perdida. Quer destravar o seu espírito. Quer restaurar essa paz que permite reconhecer o sussurro dele mesmo no meio da tempestade. Ser guiado por Deus não é viver sem dúvidas. É viver com confiança. É saber que mesmo quando você não enxerga o próximo passo inteiro, ele enxerga. E ele só te pede para confiar. Às vezes Deus nos guia com clareza. Às vezes ele nos guia com silêncio. Mas mesmo o silêncio de Deus aponta para um caminho. Porque ele nos ensina a depender e não a decidir sozinhos. Deus não guia apressados. Ele guia rendidos. Gente que diz: Senhor, eu não sei para onde ir, mas eu sei a quem seguir. Ser guiado por Deus é um exercício constante de entrega. Entrega das emoções, entrega dos planos, entrega das expectativas, entrega do meu jeito. E quanto mais você se rende, mais a voz dele se torna nítida. Não porque Deus muda de volume, mas porque você muda de posição. A voz de Deus não é distante, ela é íntima. Ela é a voz que já te chamou quando você estava quebrado, que já te levantou quando você pensou que não tinha mais forças, que já te encontrou em lugares onde ninguém sabia que você estava. O desafio não é ouvir Deus, é acreditar que Ele fala com você. E Ele fala. Fala através da palavra. Fala através da paz. Fala através da inquietação santa que te impede de entrar onde Ele não quer. Fala através de portas que se fecham por proteção. Fala através de pessoas que Ele coloca no caminho. Fala no íntimo. Fala no segredo. Fala no espírito. Ser guiado por Deus não é estar sempre certo, é estar sempre junto. É caminhar seguro, não porque conhece o caminho, mas porque conhece o pastor. E hoje o Espírito Santo está te chamando de volta para esse lugar. Um lugar onde você não improvisa, você segue. Onde você não se apressa, você discerne. Onde você não se apoia no próprio entendimento, você confia. Não importa quantas vezes você já tentou ouvir e não conseguiu. Não importa quantas decisões você fez do seu jeito e se frustrou. Não importa quão confuso você se sente agora. Hoje Deus quer restaurar a sua sensibilidade espiritual. Quer reposicionar o seu coração. Quer tirar o peso, a dúvida, a ansiedade. Quer te ensinar novamente a ser guiado, não por circunstâncias, mas pela voz que conhece o fim desde o começo. Se você permitir, essa será uma noite de realinhamento. Um daqueles momentos em que a alma volta a respirar, em que o espírito volta a escutar, em que o coração volta a confiar. Senhor, eu me coloco diante de Ti agora, com reverência, com simplicidade e com verdade. Tu sabes quem eu sou. Tu conheces cada área da minha vida onde eu ainda tento me guiar sozinho.
E hoje, diante da tua presença, eu confesso, eu preciso da tua voz. Eu preciso da tua direção, mais do que preciso das minhas certezas. Pai, eu me rendo, eu me desarmo. Eu abro mão desse controle que me cansa, que me pesa, que me confunde. Eu sei que a minha sabedoria é limitada, mas a tua é perfeita. E é por isso que eu coloco diante de ti os caminhos que eu não sei percorrer. Fala comigo, Senhor. Fala ao meu espírito. Alinha o meu coração com o teu. Quebra dentro de mim todo barulho que impede a tua voz de ser ouvida. Remove o medo que paralisa. Remove a ansiedade que me tira do lugar da confiança. Eu quero ser guiado por ti. Não só nos grandes momentos, mas no comum da vida. No levantar, no decidir, no trabalhar, no falar, no calar. Eu quero ver a tua mão sobre mim. Eu quero sentir a tua condução suave, firme, presente. Senhor, quando eu estiver prestes a seguir por um caminho errado, fecha a porta. Quando eu estiver preso em decisões, derrama paz. Quando eu insistir no que não é a tua vontade, corrige-me com amor. Quando eu não souber por onde ir, toma minha mão. Eu te peço sensibilidade, Jesus. Sensibilidade para discernir a tua voz no meio das minhas emoções. Sensibilidade para perceber o teu movimento antes mesmo de entender o porquê. Sensibilidade para confiar, mesmo quando a lógica diz que não faz sentido. Eu te peço, Espírito Santo, fala comigo de novo. Restaura meu ouvido interior. Reacende minha fé. Reposiciona minha alma. Eu oro assim porque sei que tu és o bom pastor. Tu és aquele que guia, que cuida, que protege e conduz. Eu não quero andar sozinho. Eu não quero viver baseado no que eu acho. Eu quero viver guiado pelo que tu és. E eu te agradeço, Senhor, porque a tua voz não é distante. Ela não é rara. Ela não é para poucos. Ela é para quem pertence a ti. E eu pertenço. Guia-me, Pai. Conduz-me. E que a minha vida seja marcada pela certeza de que eu caminho guiado por Deus. Amém. Senhor, agora eu me coloco diante de ti, não só por mim, mas por cada pessoa que está aqui conectada, ouvindo, buscando, desejando direção, clareza e consolo. Tu conheces cada coração. Tu sabes exatamente o que cada um está enfrentando. E nenhum detalhe passa despercebido diante dos teus olhos. Pai, eu oro pelos que estão cansados. Cansados de tentar acertar. Cansados de tantas decisões difíceis. Cansados de lutar sozinhos. Que agora, neste instante, a tua presença derrame descanso. Um descanso que não vem de respostas imediatas, mas da certeza de que o Senhor está conduzindo cada passo. Eu oro pelos que estão confusos. Gente que olha para um lado e parece ver uma porta. Olha para o outro e parece ver outra. E nenhuma delas parece clara. Senhor, que o teu Espírito sopre luz. Que a direção certa brilhe no coração com paz. E que a direção errada perca força, perca atrativo, perca lógica. Guia-os, Pai, como só o Senhor sabe guiar. Eu oro pelos que estão enfrentando batalhas emocionais. Ansiedade, medo, insegurança, sensação de estar sempre no limite. Espírito Santo, entra nesses lugares internos onde ninguém mais alcança. Toca nessa alma inquieta, alivia esse coração carregado. Traz estabilidade onde há turbulência, traz serenidade onde há aflição. Eu oro pelos enfermos, pelos que estão vivendo dores no corpo, diagnósticos médicos difíceis, tratamentos longos, noites sem dormir. Que a tua presença agora toque cada célula, cada órgão, cada sistema. Que o teu poder entre no físico e realinhe o que está desalinhado. Que venha a cura, que venha a restauração, que venha a força nova. Enquanto isso, que a esperança seja preservada dentro deles.
Eu oro pelos que estão enfrentando solidão, gente que vive rodeada de pessoas, mas se sente só por dentro. Gente que carrega um silêncio pesado, um vazio difícil de explicar. Pai, envolve essas vidas como só o Senhor pode envolver. Que eles sintam um amor que não falha, a companhia que não abandona, a presença que não depende de circunstâncias. Eu oro pelas famílias. Casamentos desgastados, diálogos rompidos, filhos distantes, lares cheios de tensão. Senhor, entra nessas casas. Cura feridas antigas. Desarma o orgulho. Desfaz mentiras. Restaura afetos. Reacende o amor que o tempo tentou apagar. Eu oro pelos que estão desempregados e endividados, preocupados com amanhã. Tu és o Deus que abre portas que ninguém fecha. Tu és o Deus que coloca recursos onde ninguém vê solução. Tu és o Deus que sustenta, que surpreende, que provisioneia. Que haja portas abertas, oportunidades reais, conexões certeiras, favor aonde humanamente não haveria. Eu oro pelos sonhos que parecem congelados, pelos projetos que perderam força, pelas promessas que parecem distantes. Senhor, reacende o que precisa voltar a viver. Mostra o tempo certo, mostra o caminho certo, mostra o passo certo. E Pai, eu oro por cada pessoa que vai se manifestar nos comentários, pedindo oração, testemunhando algo, abrindo o coração. Visita cada pedido, cada nome, cada lágrima, cada situação que eles descreverem ali. Se essa palavra falou com você, escreve nos comentários o que Deus fez hoje no seu coração. Eu quero orar por você. Eu quero interceder pela sua vida. Eu quero apresentar o seu nome diante de Deus. Senhor, coloco diante de Ti cada comentário que será escrito. Que nenhum clamor seja ignorado. Que nenhuma dor seja pequena demais. Que nenhuma causa seja impossível demais. Que cada pedido seja envolvido pelo Teu cuidado e pela Tua intervenção. Nós Te entregamos tudo, Pai, e declaramos: somos guiados por Deus. Amém. Receba agora no seu espírito, não apenas como palavras, mas como destino, como direção, como marca de Deus sobre a sua vida. Que o Senhor te conduza por caminhos que você não conseguiria encontrar sozinho. Que Ele te livre das rotas que parecem certas, mas escondem armadilhas. Que Ele abra diante de você uma vereda de paz, mesmo quando o ambiente ao redor parece confuso. Que o teu coração seja afinado à voz do Espírito Santo como um instrumento que responde ao toque do Mestre. Que toda inquietação que te acompanhou até aqui se dissolva na presença de Deus. Que a ansiedade que ocupava espaço dentro de você seja substituída por uma confiança tranquila. Que os pensamentos que te pressionam percam a força. Que as dúvidas que te paralisam caiam por terra. Que a clareza do céu visite a tua alma. Eu declaro sobre você discernimento. Discernimento para perceber o movimento de Deus antes mesmo de ver a porta aberta. Discernimento para saber quando parar, quando avançar e quando esperar. Discernimento para não se deixar enganar pelo impulso, pelo medo ou pela pressa. Eu declaro sobre você sensibilidade espiritual. Que a sua alma volte a escutar o sussurro de Deus. Que o teu espírito volte a identificar a presença dele nos detalhes. Que o teu coração se torne macio novamente, capaz de ser conduzido. Som leveza. Eu declaro sobre você coragem. Coragem para obedecer mesmo quando não faz sentido. Coragem para confiar mesmo quando parece tarde demais. Coragem para permanecer mesmo quando tudo diz para desistir. Coragem para seguir a direção de Deus sem olhar para trás. Eu declaro sobre você proteção. Que o Senhor esteja à sua frente, abrindo caminhos. Que esteja atrás de você, guardando o que ficou. Que esteja ao seu lado, sustentando cada passo. Que esteja sobre você, derramando favor. E esteja dentro de você, guiando cada decisão. Eu declaro sobre você descanso.
descanso na mente, descanso no coração, descanso no espírito. Descanso que não vem de circunstâncias resolvidas, mas da presença constante do pastor, que sabe exatamente onde te levar. E eu declaro sobre sua vida algo profundo. Você não vai se perder. Você não vai caminhar sem direção. Você não vai viver guiado pelo medo. A voz de Deus será clara, será presente, será cotidiana. E você será alguém dirigido pelo céu, conduzido pela paz, alinhado com a vontade do Pai. Que o Senhor te